Olá, eu sou a professora Silvia Moreira, sou professora de língua portuguesa das terceiras série A e B da escola Newton Câmara Leal Barros. A escola Newton é uma escola de tempo integral. Ela é localizada na Rua Narizinho 700, Jardim Gurilândia, Taubaté, São Paulo. Ela atende a EJA no período noturno. Eu estou aqui hoje para falar de uma boa prática que eu desenvolvi com os meus alunos da terceira série. Então, o meu projeto foi um seminário sobre os autores da segunda geração modernista. O objetivo desse trabalho foi que os alunos compreendessem o contexto de produção da segunda geração modernista e os autores mais influentes desse período. As habilidades que eu esperava desenvolver foram relacionar informações sobre concepções artísticas e procedimentos de construção do texto literário com os contextos de produção, para atribuir significados de leituras críticas em diferentes situações e relacionar a obra literária com seu contexto de produção. O meu público-alvo, como eu já disse, foram os alunos da terceira série A e B do ensino médio da escola em que eu leciono. Para desenvolver esse projeto, eu dividi a proposta em alguns passos. Então, no primeiro passo, eu apresentei o contexto sócio-histórico da segunda geração modernista para os alunos, para que eles soubessem o que estava acontecendo no Brasil e no mundo durante esse período, para que eles entendessem, né, como que os autores estavam inseridos naquela realidade e como essa realidade dos autores influenciaria na sua produção literária. O segundo passo foi a apresentação da lista dos autores pertencentes à segunda geração modernista. Então, eu levei para a sala os nomes de todos os autores desse período, aí nós conversamos sobre eles, explicamos as características particulares de cada um deles, né? Estilo literário de cada um também. O terceiro passo, eu dividi a sala em grupos, com até 4 alunos, e depois que eu dividi as salas em grupos, eu fiz um sorteio de um autor para cada grupo. No quarto passo, eu pedi para que eles fizessem a filmagem, após a pesquisa sobre o autor, após a pesquisa sobre as obras desse autor, eles deviam fazer uma apresentação do seminário e deveriam filmar, já que nós não estamos na escola e não podemos ter uma aula presencial, eles tinham que filmar para que todos os grupos depois assistissem esse vídeo e todos se apropriassem do conteúdo de todos os grupos, né? Então, eles filmaram e me mandaram os vídeos. Depois, durante as aulas no Meet, eu passei os vídeos de todos os grupos para que eles assistissem e depois publiquei também no YouTube e nas redes sociais. Aqui a gente tem o registro e evidência, né, de 2 alunas gravando a filmagem do seminário delas. Elas estão falando sobre o Mário Quintana, né? Então percebam que tem que ter uma preocupação do contexto em que o Mário Quintana estava inserido. Então, eles tiveram que fazer uma pesquisa sobre esse contexto, explicar tudo o que estava acontecendo durante esse período, para apresentar para os colegas. Aqui já é uma foto que eu tirei de uma outra apresentação de outro grupo, que o autor é o Jorge de Lima, e aí, dentre as características desse autor, está essa consciência social. Então, os alunos, além de falarem do contexto, tinham que particularizar, né, cada característica de cada autor. E aí vocês percebam que trouxeram um texto do autor, Mulher Proletária, para exemplificar essa consciência social, que não é característica apenas do Jorge Lima, mas de todos os escritores desse período. Eles não estavam preocupados só com o eu lírico deles, só com o subjetivismo, mas sim, eles tinham essa preocupação com o social diante de tudo que estava acontecendo no Brasil e no mundo durante esse período. Então, isso é bem visível nas obras apresentadas pelos alunos.
Aqui é um outro exemplo da poesia de Vinícius de Moraes. Também tem a parte que eles tinham que falar das características e também evidenciar num texto produzido pelo autor. Esse outro grupo, olha, percebam que eles trouxeram tudo separadinho e eles foram explicando pelo tópico. Então, quem tiver curiosidade pode ir lá no canal do YouTube e assistir a apresentação na íntegra que vai perceber que os alunos realmente fizeram uma pesquisa bem aprofundada para fazer a apresentação desse trabalho. Após a apresentação dos seminários, foi aplicada uma avaliação, né? Foi aplicada uma avaliação no formulário do Google. E verificou-se que 80% dos estudantes passaram a conhecer e identificar os autores da segunda geração modernista, e principalmente compreenderam o contexto de produção e as principais características das obras produzidas nesse período. Então, foi um resultado bem positivo, né? Porque a gente percebe que as questões da AP no Saresp vem bastante questões pedindo que o aluno saiba fazer a relação da obra com o seu contexto de produção. E quando eu fiz essa avaliação no formulário Google, eu coloquei bastante questões retiradas da AP, retiradas do Saresp de anos anteriores, e eu fiquei muito feliz em perceber que os alunos conseguiram realmente entender esse período. Aqui estão as referências, se alguém quiser depois verificar. Muito obrigada por tudo. Eu queria agradecer principalmente ao Núcleo Pedagógico de Taubaté pelo convite.